e não só. Eu sou Felele de Papel, o artista, Okuiakuá Cocopópia. Quer dizer, sejam bem-vindos ao podcast Ocupópia, dedicado a expressar, a explorar as diversas facetas da cultura a nível nacional. Daí que nós mergulhamos em temas interessantes, desde o cinema, a literatura, o teatro, a música, a dança, as nossas tradições, hábitos e costumes. Na Ocupópia, emergimos no mundo da cultura porque entendemos que a cultura nos conecta, a cultura nos ensina e nos transforma. A cultura é o maior expoente da identidade de um povo. Para quem não segue as nossas páginas, convidamos a seguir, siga a nossa página, tanto no Facebook como no TikTok, no Instagram, está a passar aí na nota de rodapé. Hoje temos um convidado interessante para um tema interessante também. Vamos conhecer o outro lado do grande realizador, produtor, apresentador, ator também, Tomás Ferreira. Fica ligado e vamos juntos a esta viagem cultural. Cota Tomás Ferreira, Walter, saudações, sinta-se em casa, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Já agora, como é que se sente? Muito bem, ao lado de jovens e do mundo do audiovisual, eu sinto-me sempre muito bem. Isso é bom. Gostando do cenário? Sim, da terra. Yeah. Os quadros, as decorações, os adereços. Ótimo. Eu sou assim rústico. Gosto de ver coisas assim muito rústicas e este é o tipo de decoração que sempre me agradou. Certamente aqui nós estamos num ambiente espiritual, estamos a sentir o espírito dos nossos ancestrais, estamos no que é nosso, sentimos. Estou sempre. Sentimos e vivemos a cultura. Conta, Walter, quem é o Tomás Ferreira Walter? Bom, Tomás Ferreira Walter é o filho de David Júnior e Dali Locas, segundo de 11 irmãos. Realizador de televisão, já disseste o que é que eu faço em televisão. Certo, certo. Dei conta que realmente fazia muita coisa. Apresentador, ator, né? Postas, é muita coisa realmente. Sou pai, sou esposo, sou professor também, se bem que estou há 2 anos que já não leciono. Eu sou tanta coisa, mas acima de tudo eu sou um cidadão que ama o país, que ama a arte de fazer televisão e hoje, mais do que tudo, que ama estar com a família. Isso é bom. O que é que a cultura representa? A expressão cultura, o que é que significa para o Cota Walter? Olha, eu às vezes pergunto-me se há alguma coisa que não se circunscreva nesse conceito de cultura. Eu acho que para mim tudo é cultura. Yeah. Para mim, até às vezes, uma porta é cultura. Yeah. Uma porta. Yeah, uma porta. Sim. Há portas que tu olhas e sentes que tem cultura. Porta. Ok. Né? Sei lá, isto é cultura, isto é uma cultura, isto é cultura. Sim. Cultura é um conceito muito vasto. Qualquer definição que eu arriscar aqui vai deixar de fora muitas outras coisas. Okay. Então, para mim, cultura é a vida. Cultura é a tua forma de estar, de ser, de falar, de agir, né? De viver, de estar entre amigos. Cultura é até a maneira de comer, que comes.
Por isso que nós temos a nossa gastronomia. Cultura é a forma como danças, como movimentas o teu corpo ao som de uma marimba, De batuque. do samba, do semba, até a forma como tu ouves estes sons, a forma como tu realizas o teu filme. É cultura. Eu não sei se há alguma coisa que não seja cultura, né? Até, parecendo que não, Sim. até como tu vais paquerar uma jovem, por exemplo. Tem cultura. Cultura! Porque a forma como tu, digamos assim, namoras uma menina, Sim. né? É diferente da forma como um jovem, portanto, da tua idade, português, namora Sim. uma menina. Né? Sim. São maneiras diferentes. Diferentes, sim. Se fores à aldeia também, no É Catiungo, diferente. Sim. não é? A maneira como o jovem do Catiungo, que nasceu e vive lá, namora, também é diferente. Certo. É tudo cultura. É tudo cultura. E viver é cultura. É como de poder o fusco à mão. Yeah. Eu tenho que convidar o Cota Walter para isso. Vamos estar aqui nesse espaço. A comer fusco. Sim, nesse espaço. Não, Vamos comer aqui. funge eu como 3, 4 com a vezes. mão. Com a mão não, com a mão já aí se me ensinares, Não, vamos Se me lavar. ensinares. Vamos lavar as mãos. Aqui vamos lavar as mãos. Jéssica, lava-se as mãos, certo? Lavamos as mãos e depois comemos. Com a mão. Yeah, aqui nesse espaço. já vi muitas vezes, Sim. já filmei cenas dessas, Yeah. mas considero isso de uma arte que eu tenho muitas dúvidas que consiga. Quer dizer, até a forma como põem a mão e fazem assim, Sim, giram, levam um pouco cultura. Exatamente. Tá bem, Cota Walter, enquanto realizador, pode ser tanto dentro como fora da TPA, qual foi o maior desafio em termos de direção, na sua carreira de modo geral? Olha, todas as obras que eu dirigi foram marcantes para mim, todas. Mas O Homem Nunca Chora, realizado cá no Ambo em 1990, que foi praticamente a obra que me lançou, que me deu visibilidade pública, que despertou a atenção do país inteiro para o Ambo na produção de novelas. Aliás, O Homem Nunca Chora acaba por inaugurar a ficção no Ambo. Até aquela altura nunca se tinha feito ficção no Ambo. Eu, na altura, devia ter os 22 anos. Foi realmente um trabalho que... Eu não sei se posso dizer que me tenha marcado mais que os outros trabalhos, não é isso, mas de certa forma, O Homem Nunca Chora foi uma série. Foi uma série que me desafiou muito, porque provavelmente por ser a primeira minissérie. Até não era a primeira, foi a segunda, porque a primeira foi a Wanda Lemos, que eu também fiz aqui. Mas a Wanda Lemos era uma coisa pequenina, em termos de episódios. Já O Homem Nunca Chora tinha mais episódios e eu considero, pronto, que foi a minha primeira minissérie, o primeiro desafio. Mas eu acho que o lado marcante deste projeto, na minha carreira, tem muito a ver com o momento. Okay. Porquê? Porque eu venho de Luanda para cá, né, porque eu venho para estudar e peço transferência da TPA de Luanda para cá. Vinha para estudar. E aí eu estava aqui, pronto, porque eu em Luanda também trabalhava em ficção, mas era assistente do Abel Couto, o meu mestre, Abel Couto. E quando eu venho para aqui, eu ainda não era realizador, mas tive a oportunidade de trabalhar como se fosse um realizador sénior, entre aspas, mas ainda não era, porque não tinha aqui na televisão, no Ambo, não tinha assim nenhum realizador, digamos assim, profissionalmente
mais capaz, vamos dizer assim, pronto. Também não tinha praticamente realizadores. Então, eu faço Wanda Lemos, e Wanda Lemos, quando vai para Luanda, para ser emitido, não é? Porque todos os conteúdos na altura saíam daqui para Luanda, e depois eram emitidos. Luanda ficou assim, espantado. Espera, o Ambo, fazer novela, quem é? Pronto, é o Walter e tal. Bom, e aí então a direção da TPA empolgou-se com a Wanda Lemos e disse, espera lá, então se esse gajo fez isso, não, nós queremos mais uma. Ou seja, e a direção da TPA empenhou-se, engajou-se, né? Agora vais fazer mais uma. E queremos mais uma. Escreve tu e vamos-te mandar equipa técnica daqui, equipamento. Ou seja, esta aposta que foi feita em mim assustou-me. Então, talvez por esse motivo, O Homem Nunca Chora para mim deixou-me assim uma marca, né? Porque eu tive que ler livros e tive que ver muita novela brasileira e porque não me achava ainda muito capaz, estás a ver? Mas graças a Deus, né? Mas graças a Deus mesmo, nunca orei tanto, e nem era cristão, mas orei tanto que a obra foi um sucesso, né? E acho que foi. Eu fiz a série toda sobre um susto, tipo medo. Será? Né? Porque se aquilo saísse mal, iam dizer, espera ali, aquilo afinal aquilo calhou. Né? E eu tinha esse medo de me passar, né? de falhar, porque esse gajo aquilo foi sem querer, falhou e calhou fazer bem, porque isso agora saiu mal. Mas graças a Deus aquilo foi um sucesso estrondoso. Vocês deviam investigar isso. O Homem Nunca Chora foi assim uma coisa no país inteiro que fez um boom, né? E as pessoas começaram a olhar para o Ambo, né, de uma outra maneira. O Ambo, e eu dizia que iria fazer do Ambo um berço da ficção. Ok. E nessa altura, aproveitando mesmo nessa deixa, o Cota Walter hoje olha para lá, para trás, e conseguiu, de certa forma, colocar o Ambo no lugar que pretendia no campo da ficção? Olha, até 93, que é a altura em que eu saio daqui, 15 dias antes do início dos confrontos, você precisa perguntar, e eu sou suspeito para falar, como é que o Ambo estava, como é que era visto pelo país na perspectiva da ficção. Não tinha. Até Luanda foi esquecida. É que as pessoas não estavam a entender quem estava a fazer aquilo no Ambo e porquê e onde é que nós íamos buscar as coisas. Até grua. Nós inventamos aqui. Sabes como é que eu inventei uma grua? Não. No Homem Nunca Chora tem uma grua, tem um movimento de grua, com o aeroporto ao fundo, e a grua parte, né, do nível mais ou menos assim, Sim. e vai para o alto e passa por uma árvore e sobe, não sei o quê. Eu me lembro que o diretor-geral, o Carlos Cunha, disse: grua? Espera aí, a TPA não tem grua. Sim. Como é que esse miúdo fez a grua? Sabes como é que eu fiz a grua? Não. Eu estava a passar numa rua, nós já estávamos a filmar, e vejo o carro da energia. Ok. E estava um gajo a pôr um técnico a mexer num poste de luz. E nós íamos na altura para o aeroporto filmar essa cena. Eu mando parar o carro e fico a olhar para o técnico. E disse: espera lá, esse mambo aí parece que funciona como uma grua. E todo mundo, quando me visse parado, olhar para o sítio, todo mundo ficava preocupado, né? Quer dizer, que estás a pensar o quê? Eu perguntei: quem é o diretor na altura, não sei se era Ende, já nem me lembro. E disseram que era, agora esqueci o nome dele, um senhor branco, um senhor forte, agora esqueci o nome dele. Quem é que ele conhece? O produtor disse: eu conheço, mas é um cota muito chato, vamos lá. E fomos lá, e falamos com ele. Ele disse: tá bem. Às 11 horas pode ser. E estivemos lá à espera.
o carro da energia apareceu e fizemos um movimento com o carro da energia. Repetimos umas tantas vezes, porque aquilo era um bocadinho, Sim. né, ia aos solavancos, mas lá o homem conseguiu e foi assim uma coisa maravilhosa. E esse é um movimento que durou logo no início, não, no fim da série, que é muito bonito e que Luanda ficou realmente... Como? Esse miúdo fez grua como? E foi isso. Então acho que em 93 o homem nunca chora, pois o Ambo, no patamar mais alto que tu possas imaginar da ficção, porque a série foi realmente um impacto enorme. Em termos de atuação, todo o pessoal, todo ator do Ambo, sucesso por um miúdo que era assim, pequeno, com 7 anos, um ator, Helder Donaire. Okay. O miúdo ficou muito famoso e apareceu muitas vezes aí em programas de televisão. Hoje está um homem, tinha 7 anos, foi o melhor ator da série, só para tu veres. Pronto, e o resto era pessoal cá do Ambo e tudo. Quer dizer, o único que não era de cá era mesmo eu, era o realizador. Mas foi um trabalho aquele. Então, o Ambo em 93 era tido como... E tínhamos vários projetos, não fosse a guerra, tínhamos vários projetos por conta dessas duas séries, né? Da Wanda Lemos, O Homem Nunca Chora. Luanda tinha muitos planos do ponto de vista da produção de ficção cá no Ambo. Né? Eu estava aqui, os 2 trabalhos deram certo e eles queriam continuar a apostar. Então eu acho que foi uma pena o que aconteceu, porque depois daí houve esse interregno. Depois eu voltei para fazer o quê? A série... Angola Chama-te. O Angola Chama-te. Sim. Acho que não sei quantos anos depois, né? Eu saí em 93, Aquilo foi em voltei 2008, em 2009. Em 2009, por aí. Ainda voltei para dar o... Continuidade. E agora estão vocês. Cota Walter, o história é homem linda. nunca chora. E nós temos uma rubrica denominada O Homem Chora. O homem chora. Cota Walter, não existe sucesso sem sacrifícios. E durante esse percurso, nós queremos acreditar que em algum momento o Cota Walter ficou sem sono, em algum momento o Cota Walter deixou que as lágrimas perfilassem no seu rosto, em algum momento o Cota Walter ficou assim, epa Mel, isso vai resultar ou não? Em algum momento o Cota Walter tinha que deixar coisas para trás. Fala-nos um pouquinho desses momentos. De um momento que tenha marcado para esse espaço, essa rubrica, O Homem Chora. Nós acreditamos que o homem chora. Mas o Cota não vai chorar, né, no programa. Sei. O Ambo tem... Eu tenho recordações muito bonitas do Ambo. Porque eu venho para o Ambo em 1989. Eu tinha 22 anos. E eu venho para estudar, porque tinha parado de estudar já fazia algum tempo. E eu queria dar continuidade aos meus estudos. E então, em Luanda eu não estava a conseguir. Não estava a conseguir por N motivos. E eu queria ir para um sítio assim tranquilo. Eu não conhecia o Ambo. Aliás, eu não conhecia nenhuma província. Eu nunca tinha saído de Luanda. Sim. E então, não sei quem foi na família que me disse, vai ao Ambo. Se estás à procura de uma cidade calma, tranquila e tal, bom clima, vai ao Ambo. Eu disse, ok. E eu meti-me no avião e vim para o Ambo. Eu não conhecia o Ambo. Nem sabia onde ficar. Sim. Nem sabia onde ficar. E eu até lembro-me da primeira, porque estávamos num período de guerra, né? Sim, sim. Eu me lembro da primeira coisa que chamou a minha atenção, e eu quase que dava meia volta e voltava para o aeroporto. Sim. Estás a ver essa rotunda ali das bombas, né? Quem vem do aeroporto. Sim. Eu a chegar, portanto, eu vinha de carro, acho que era um táxi, não sei lá. E eu vejo um senhor sem camisa, de calção, e com uma AK aqui nas costas, de moto, um barrigudo. Eu disse, meu Deus, eu vim aqui fazer o quê? Isso é um Texas. Assim, quer dizer, porque aquilo era, que estamos a falar, em 89, né? Era um período em que, tu estás aqui, nós estamos aqui, e de repente, na rua de trás, né, estão a atacar.
A rua está a ser atacada. Sei lá. Vamos dizer, eram os guerrilheiros da UNITA. Sim. Pronto. Atacavam uma unidade militar das FA ou sei lá o quê. Ou uma rua qualquer. E isso é que me espantava, né? E as pessoas que estão aqui não correm. Ninguém foge. E as pessoas dizem assim, se tiver assim alguém que não fosse daqui, né? A tendência é a pessoa enfiar-se debaixo da mesa, né? Sim. E tu vias todo mundo assim inquieto, do âmbito, né? E tu dizia, é o quê? Estás aí a fazer o quê? Não viste aí? É teu! E dizia, não liga, isso é na rua de trás. A sério! Pode-se perguntar a quem quiser. O pessoal do âmbito aqui era assim, não, isso é na rua de trás. Isso passa já. Já está bom. Porque também demorava, isso era rápido. Ok. Às vezes demorava 1 minuto, 2 minutos. Pronto. Depois acalmava, né? E o pessoal daqui ficava assim, tranquilo, estão a beber e tal, assim. Então, quando eu chego, vejo esse senhor com a arma atrás. Eu disse, mas eu vim aqui fazer o quê? Isso é um Texas, né? E eu quando venho para aqui, venho com um sonho. Ok. Não só de estudar, mas eu vim com muitas ideias e queria fazer muita coisa. Não é? E eu sentia que aqui eu iria ter oportunidades, que eu aqui iria ter possibilidades de fazer muita coisa, né? De me soltar, né? Digamos assim. E encontrei muito apoio aqui, para o meu espanto. Ok. Muita gente se aproximou de mim. Eu tive amizades aqui que eu nunca tive na cidade que me viu nascer, que é Luanda. Eu digo que aprendi a palavra bondade, a palavra solidariedade, a palavra amizade, eu aprendi aqui no Luanda. Porque eu vinha de uma cidade onde tudo que tu desses ao vizinho tinha que ter sempre algum retorno. O vizinho te perguntava, mas ok, vou-te dar esse copo, tu vais me dar o quê? Ok? Eu nasci nesse meio, em Luanda. Né? E quando eu venho cá para o Ambo, eu comecei a ver uma coisa completamente contrária àquilo que me foi habituado a ver desde que eu tinha nascido. Porque eu vinha de uma cidade que tudo era muito agressivo, era muito comercial, era muito materialismo, dá cá, toma lá, e não há nada aqui, até para empurrar o teu carro. Não sei, agora está tudo igual, né? Mas naquela altura, não. E eu encontrei aqui uma série de pessoas que me ajudaram muito. Vocês não fazem ideia. Mas é que não fazem mesmo ideia. Até casa. Casa. Alguém me deu uma chave de uma casa para viver. E eu não paguei renda. Alguém me levou saco de comida em casa porque sabia que eu não tinha condições de comer todos os dias. Porque eu era um miúdo. Já trabalhávamos, mas o salário da TPA na altura deviam ser 10.000 kwanzas, aquilo não dava para nada. Quando eu comecei a ter ideias de fazer as novelas e não sei o quê, as pessoas vieram dar os carros, vieram dar as casas, vieram dar a comida para pôr na mesa, vieram dar fazer tudo. Ou seja, eu parecia que estava no céu. Eu dizia, meu Deus, isso é o meu país? Tem pessoas assim? Porque isso em Luanda, esquece. Isso em Luanda tu não vi. Então, eu fiz amizades muito fortes aqui. Muito fortes. Muito fortes. E há um homem, José Rodrigues. Ele é irmão menor vocês podem não conhecer, mas as pessoas mais adultas conhecem, a Foto Nunes. Foto Nunes, vocês sabem onde é que é? É no mercado. Ok. É uma casa de fotografia muito conhecida. Falarem com os vossos pais, com os vossos tios, de 50, 40 para cima, era uma casa de fotografia a mais famosa do Ambo. E a Foto Nunes, o Nunes era o dono, que era irmão do Zé, mais velho. E o Zé era dono de uma discoteca. Mesmo à frente da TPA antiga, aqui ao lado do BFA, tinha uma discoteca. Chamavam Noturno. O Zé era dono dessa Noturno. Era um senhor, não era rico, mas tinha uma vida aqui. Simpatizou-se comigo. Chegou a ser um dos protagonistas do Homem Nunca Chora, por acaso. E foi um homem que me deu casa, me deu comida,
me comprou sapato, me fez coisas que vocês não fazem ideia. Se fosse uma mulher, naquela altura eu dizia que estava apaixonada por mim, ou se ele não fosse macho, eu dizia que, epá, que era um homem que estava interessado em mim. É incrível. Tamanha era a bondade e a amizade que ele tinha. Simplesmente porque ele reconheceu em mim um jovem, epá, que ele achou, pá, um jovem que veio de um outro sítio, veio estudar porque ele me via a trabalhar durante o dia, às 18 me via a ir para a escola, via-se o meu sacrifício, via-se... Epá, e ele achou, e quando conversava comigo, ele viu em mim um jovem que realmente merecia, né, o apoio dele. E ele deu-me... Esse senhor morreu no primeiro dia dos confrontos da ocupação do Ambo. O Zé. E eu tinha esse homem como um pai. Aliás, o que ele fez por mim, nem o meu pai. Então, este é um dos momentos assim da minha carreira, do início da minha carreira aqui no Ambo, que, claro que eu já não estava aqui, né? Eu já tinha saído, certo? E que eu chorei durante muito tempo pelo Zé. Era um homem de um coração enorme. Enorme. Quer dizer, este choro comparado com os outros que eu tive ao escrever um guião, eu às vezes até chorava. Quando escrevi O Homem Nunca Chora, tive momentos em que chorava. As cenas me emocionam. Eu quando escrevo, né, eu sou muito profundo. E se estiver a escrever uma cena assim, dramática, eu sou capaz de chorar a escrever a cena. Acontecia isso muito comigo. O Homem Nunca Chora, por exemplo, houve várias cenas em que eu chorei, porque tinham muitos dramas. Né? Tem uma cena, por exemplo, do puto que vai para o hospital e encontra a mãe já coberta com lençol, e ele começa a dizer: por que a minha mãe está com lençol, doutor? E ninguém falava com o miúdo, e ele tira o lençol e vê a mãe, né, tipo com os olhos fechados, e ele começa a dizer, mãe, e ele vira-se para o doutor e começa: doutor, por que a minha mãe não me responde? Mãe, doutor, acorda a minha mãe, não sei o quê. São cenas que eu ao escrever choro. Mas esse choro, é muito diferente desses que eu tive por pessoas que realmente me foram, enfim, fizeram coisas por mim muito, que marcaram a minha vida até hoje. Ainda bem, isso é bom, porque também é graças ao Cota Zé, permita, Cota Walter, que é do Ambo, que hoje nós temos o Cota Walter, que também tem acreditado nas nossas maluquices. Porque acreditar na maluquice de um jovem é como dar o corpo ao manifesto. Se na juventude nós não formos loucos, nós não vamos lutar pelos nossos sonhos. Assim como eu acredito em vocês, agora percebes porque é que eu às vezes digo que eu tenho uma gratidão enorme pelo Ambo, sim. Porque houve pessoas que acreditaram em mim quando eu tinha a vossa idade, acreditaram em mim quando se calhar eu não acreditava tanto como eles acreditaram. Se calhar. Eu acreditava, mas às vezes eu achava que eles acreditavam mais em mim do que eu próprio. E se calhar foi isso que me fez dizer: espera lá, se eles estão a acreditar assim, é porque eu consigo. E aí isso me deu força. Até ontem estava a conversar com o Defeito, só para aproveitar deixa. Eu disse: o Cota Walter confirmou que não é o nosso convidado. E o Defeito disse: sério? Poxa, o Cota Walter tem uma forte consideração por nós, já? Depois nós dissemos: mas nós dois nós temos o quê que o Cota Walter para merecer isso? Porque é muito... A mesma pergunta que eu fazia também naquele tempo. É engraçado. É a história a repetir-se, né? Tanta gente a me fazer tanta coisa. E eu dizia assim: mas por que isso? Eu até ligava para a minha mãe e dizia: mãe, tem aqui um senhor, agora me deu a chave da casa dele. E a minha mãe: deu-te a casa? Uma chave? Sim, mãe, está aqui na minha mão. Espera, mas tu disseste a ele que não tens dinheiro para pagar? Eu disse: mãe, ele disse que não é para pagar. Jura? É um apartamento? É um apartamento, mãe. Tanto é que a minha mãe veio aqui visitar-me e teve em casa, nessa tal casa que... Então é só para tu veres que é a história. E eu sou uma pessoa que tem um sentimento de gratidão muito apurado.
eu gosto de ser grato e eu faço questão, eu preocupo-me em ser grato àquelas pessoas que realmente, ou elas diretamente ou indiretamente outras pessoas, como por exemplo, depois cheguei a conhecer filhas do Zé. Ok. E eu pus à disposição delas o que eu pude. E disse a elas, o que o vosso pai fez por mim, eu só não vou fazer por vocês se vocês me pedirem para voar. Yeah. Mas se vocês me pedirem para, sei lá, luta com esse gajo, eu luto, atiro, eu atiro. O que vocês disserem é uma ordem, porque o que o pai delas fez por mim. Então, essa gratidão eu tenho, e é isso que eu tenho por vocês também. Eu basta ouvir o ambo, eu sou do ambo, ou o ambo, eu tenho assim essa coisa muito natural, e é de gratidão mesmo, porque foi muito forte o que o ambo fez. Aliás, e o que eu sou hoje também, né? Aliás, eu não sou o Tomás Ferreira a partir de Luanda. Sim. Não, Luanda, quando me recebeu, já me recebeu o conhecidíssimo Tomás Ferreira. Eu já vou para Luanda feito uma figura pública, não é? Quando eu venho para cá, eu venho como um cidadão anônimo, né? Ok. Mas quando eu volto, já volto Também como não uma seria o figura. Cota Walter se essa frase hoje não saísse. Cheguei no AMBO como um profissional anônimo. Um profissional não diria, um anônimo. Um anônimo. Era mesmo uma criatura Anônima. anônima, ninguém me conhecia, ninguém, se passei aí ao lado de alguém, ninguém olhou para mim, mas quando eu saí daqui, eu até saí com, isso não é brincadeira, eu até saí daqui com, como é que se chama isso? Como é que eu chamo? Eu saí daqui com como é que se chama? Um cortejo militar, posso chamar assim? Eu saí daqui com cobertura militar até o aeroporto. Quais honras. Não, eu não sou vaidoso, mas hoje ainda vou ser um bocadinho também. Isso também é coisa de esconder isso. Não fica bem. Eu saio daqui, Sim. já numa altura em que sair do AMBO já era complicado, já não vinham voos para aqui. Sim. E eu saio daqui no último voo militar que trouxe equipamentos militares, aqui creio, ou veio para uma missão militar. Já não saía ninguém, já não conseguia, só se fosse por estrada. Ok. Mas também aí não passavas, né? Ou Sim. caminhada. E eu estava à espera do último avião que viesse militar, porque eu tinha a palavra do Suquiça, falecido Suquiça, general Suquiça. Ok. E não era por causa dos meus lindos olhos, né? Era simplesmente porque eu, na altura, era o Tomás Ferreira, né? E já era muito conhecido aqui pelas novelas e não sei o quê. E eu fiquei em casa com 3 militares a tomar conta do meu apartamento, porque eu sofri também um atentado na altura. Então, 3 militares foram tomar conta do meu apartamento até que o avião veio. E quando o avião chegou, homens do Suquiça, o Suquiça saiu da unidade, foi para o aeroporto, porque era muito perigoso eu ir sozinho no aeroporto, porque eu no aeroporto podia nem sequer passar, nem subir no avião. Certo. Isso é uma velha história. Quem estava aqui na altura pode dizer porque que eu digo isso. Então, militares do Suquiça foram buscar-me em casa. Eu fui numa viatura com uma outra atrás, cheia de militares, até o aeroporto. O Suquiça recebeu-me no aeroporto e meteu-me no avião militar. E ficou aí até o avião. Por isso é que eu sempre disse, mesmo no Facebook, muitas vezes, quando eu andava pelo Facebook, eu dizia muito que devia a minha vida ao Suquiça. Porque se ele não tivesse saído daqui, se ele não tivesse me tirado daqui, eu teria ficado cá no AMB e não sei se... Ninguém sabe o que aconteceria. Se eu teria sobrevivido. Cota Walter, está a ser um prazer conversar com o Cota. Há muita coisa que eu precisava explorar mais. Mas assim, Cota, como é que o Cota olha para o cinema hoje, sobretudo no AMBO? O estado do cinema no AMBO. Uhum. Como é que o Cota olha e quais são os desafios para que voltemos aos anos de glórias para o próprio cinema em si? Quais são os desafios a ter em conta para pessoas aventureiras como nós? Quais são os desafios? Porque
tem-se dito que a experiência produz, ou seja, isso está nas Sagradas Escrituras, a experiência produz sabedoria. E a experiência não se aprende na escola, é na escola da vida, é com o tempo, é com as vivências. Então, dada a vasta experiência que o Cota tem, quais são os desafios? Primeiro, como está o estado do cinema no Ambo e quais são os desafios a ter em conta? O cinema no Ambo, como em todo o país, né? Ele não tem saúde, né? Nós sabemos que não tem saúde. Portanto, a área de cinema em Angola não tem saúde. Nós não temos uma indústria de cinema. Certo. Para começar. Nós tínhamos, antes da independência, havia uma indústria de cinema, no tempo colonial. Não era tão, digamos assim, tão efusiva, mas existia. Faziam-se coisas. Isso até 77, mais ou menos, por aí. Depois ainda temos vários filmes, né? De realizadores, diretores angolanos, logo depois da independência também. E muitos desses vinham já também da indústria colonial, digamos assim. Isso foi até mais ou menos 77. Depois, praticamente, detonou-se essas infraestruturas. Claro que também as máquinas também iam chegar até aqui, mas estou a falar do ponto de vista da evolução, ou seja, aquilo, se realmente houvesse continuidade, né? As máquinas seriam transformadas, iríamos sair do analógico para o digital, quer dizer, iríamos evoluir, não é? O que foi, simplesmente houve um stop, uma paragem, não é? Desfez-se, né? Detonou-se praticamente a indústria do cinema. E daí para frente começou-se a destacar o audiovisual, porque muito desse material de cinema, quando se desanexou das infraestruturas da Cinemateca na altura, foram para as instalações da TPA. Okay. Eu ainda quando entro para a TPA, tinham aí 2 pavilhões onde eles tinham empurrado lá todo esse material de cinema, incluindo as fitas de cinema e tal, essas coisas todas. Então, isso parou, o audiovisual começou a dar o ar da graça e começou-se a fazer ficção com o audiovisual, com o equipamento do audiovisual, televisão e tudo mais. E é o que se faz até aqui. Eu sou um bocadinho polémico em relação a essa questão do cinema. Né? Sempre disse que não gosto muito de usar o termo cinema, porque nós não fazemos cinema. Porque cinema, para mim, tem uma relação, digamos assim, incontornável com equipamento de cinema. Com câmara de cinema, enfim, máquina de cinema, tudo de cinema. E nós não temos isso aqui. Portanto, nós fazemos ficção com equipamento audiovisual. Não é? Então, eu não gosto de chamar isso de cinema, mas pronto, vamos usar a vossa linguagem. Então... Não, mas, Cota, aproveitando a ocasião, é importante que as crianças, que os mais jovens, onde tiver 5 jovens, tem de ter um mais velho para puxar a orelha e dirigir e mostrar o caminho. Assim mesmo, Cota, vamos usar a linguagem adequada. A nossa não, adequada. A linguagem adequada que é o que eu defendo, não é? É que Angola, nesse momento, não tem cinema. Certo. Angola não tem cinema. Angola deixou de fazer cinema, creio, mais ou menos em 77. Ok. Depois voltou a fazer cinema com a Maria João, o Orlando Fortunato, agora escapam outros nomes, onde os filmes agora escapam-me também. Foram 4 ou 5 filmes que foram produzidos. Creio que na década de 2000, mais ou menos. Mas como é que foi? Aquilo foram realizadores angolanos, alguns deles vivem fora, por exemplo, Gamboa, José Gamboa, vocês devem conhecer, por exemplo. A Maria João Ganga, por exemplo, também, agora já não me lembro de outros realizadores, são realizadores angolanos, já séniores, pessoal já com alguma idade. Na altura, quando eles viram de fazer essa produção desses 3, 4 filmes, mais ou menos, que agora escapam os nomes dos títulos dos filmes,
foram financiados pela União Europeia, até onde eu sei. Não foi Angola. Ou seja, e praticamente esses filmes foram produzidos com estrangeiros. Equipa técnica estrangeira, operador de câmara, operador de som. Né? Tirado aí, se calhar, houve os atores que foram para esses angolanos. Sim, sei que alguns atores foram angolanos, os realizadores eram angolanos, mas toda a equipa técnica era europeia, porque normalmente os financiamentos da Europa, europeus, por exemplo, para a área da cultura, eles fazem algumas exigências nesse sentido, por causa mesmo do dinheiro que nos dão. Ou seja, eles não põem dinheiro da Europa para tu fazeres um filme em Angola e toda a equipa é angolana, atores, não, eles não aceitam isso. Não, porque tem que entrar um bocadinho desse dinheiro, tem que ficar lá. Então eles determinam, inclusive, olha, na equipa técnica, o operador de câmara, o operador de som, eu não sei o que, têm que ser portugueses, ou suíços, ou holandeses. Ok? Então, para a massa se dividir, ok? Uma boa parte fica lá, eles dão, mas o dinheiro tem retorno. Tá? Então, isso foi um projeto isolado. Houve um financiamento, Sim. escolheram-se as pessoas, fizeram esses filmes e acabou. Nunca mais se fez nada. Mas se tirarmos esse momento isolado, pontual, de produção de cinema, Angola deixou de fazer cinema em 77, mais ou menos. 77, 78. Nunca mais fez cinema. E porquê que nunca mais fez cinema? E tu vais me dizer assim, mas o Cota Walter produziu coisas. O Abel Couto produziu. O Paciência produziu. Mas produzir com o quê? Com câmara de cinema? Não. Para mim, cinema tem que ser feito com câmara de cinema. Ok. Para mim. Outros, eu tenho esse conceito. Para mim, o conceito de cinema, não é? Parte daí. Tecnologicamente, tem que ser utilizado um equipamento de cinema. Quando você me vai buscar a câmara de televisão para fazer cinema, você está a fazer audiovisual. Audiovisual. Câmara de televisão. Se você vai buscar câmara de cinema, você vai fazer cinema. Você vai usar, sei lá, e deve haver hoje já um material tecnológico de cinema mais moderno do que no passado, não só as fitas, mas que estão nessa sequência, digamos assim, geracional do cinema. Bem, não sei se eu fui claro porque que eu defendo essa coisa do cinema, né? O Cota foi super claro. Exato. É como dizer assim, para que esse telefone seja considerado telefone, a condição é esta. Exatamente. Podes até considerar telefone, mas se não tiver aquelas condições, não é telefone. Isso até pode doer, mas é normal. Como eu vou dizer, pai, esse meu telefone é iPhone. Não. Você vai dizer assim, Cota Walter, espera lá. Você é mais velho, né? Mas espera aí. Está bem, né? Não é iPhone. Por quê? Porque há características próprias do iPhone. Pronto. Então, claro. Está tudo dito. Bem, Cota, foi um... Até porque, deixa-me dizer, vocês que são cineastas, é importante que se lembrem disso. Não, Cota, eu prefiro ser chamado assim, candidato. Não, sou cineasta. Pensem bem. Sim. Quando você filma, ou melhor, vocês já ouviram falar de linguagens diferentes em relação ao cinema e televisão? Nunca ouviram falar? As linguagens são diferentes. São diferentes, sim. Quando você faz um audiovisual, existe uma linguagem. Sim. Quando você faz cinema, a linguagem é outra. É outra, sim. E tu pergunta, mas espera aí, e por que a linguagem tem que ser diferente? Primeiro porque o suporte de emissão ou de projeção dos dois conteúdos são diferentes. O audiovisual é visto num ecrã de não sei quantos... Sim. Como é que chamam os ecrãs de televisão? Medem-se por... Como é? Polegadas. O filme é projetado onde? Aonde? Numa sala de cinema. Sala de cinema. Opa. Podemos prosseguir, Cota? Podemos? Podemos prosseguir. O Cota esteja à vontade. Pode. Podemos prosseguir. Entendeste a ideia? Portanto, começa já ali. Onde os diferentes produtos são projetados, já há uma diferença. Já determina linguagens diferentes. Ok, e aí vamos começar. Sim. Quando tu filmas, quando tu estás a filmar para o cinema, você, quando vai fazer detalhe do meu rosto,
você tem que pensar duas vezes qual é o detalhe que tu vais dar do meu olho, ou do meu nariz, ou dos meus lábios. Porque isso vai ser projetado numa tela de não sei quantas dimensões. Quando vais fazer audiovisual, atenção, que o meu nariz ou o meu olho vai ser projetado numa coisa assim pequena. Então tens de ter cuidado. Polegadas. Tens de ter cuidado. Ou seja, se eu vou fazer cinema, provavelmente, raríssimas vezes, eu vou te dar um detalhe do olho. Porque um olho numa tela de cinema é horrível. Certamente. Cota, vamos encerrar nossa conversa com uma síntese do impacto do Stop SIDA na vida do Cota. Uma síntese, mas aproveito já a ocasião para agradecer a todos os nossos parceiros, a Chapepa Food. Pronunciei bem o nome, doutora? Muito obrigado. A Chapepa Food, que é o espaço que nos acolhe, um espaço repleto de cultura, que transmite o espírito das dos nossos ancestrais. Cota Walter assina por baixo. O Ewicha, os nossos parabéns pelo espaço. Agradecer a minha equipa técnica que faz acontecer, o Benjamin, o Mr. Defeitos, toda a equipa da Traços e o meu amigo mais bonito. Na Traços tem um cara mais bonito que não dá para lhe convidar para a minha casa, Cota Walter. Não, é capaz de estragar o relacionamento dos outros. Yeah. Então, a ele, prefiro não citar o nome, mas também agradecer. Agradecer os nossos parceiros. Estamos a falar do Instituto Politécnico de Saúde Francisco I. Muito obrigado. Agradecer a TCG. Agradecer o doutor, a clínica, a clínica Continental. Muito obrigado, Mr. Defeitos, é o meu diretor de produção. Agradecer a Arnaldina Maria Teresa Sungeti Goi, ela que faz a revisão do guião. Esse podcast tem um guião, tem uma estrutura. Então, quem faz é a senhora Arnaldina Maria Teresa Sungeti Goi. O nosso muito obrigado. Agradecer a todos os amantes da cultura e não só. Quem não segue a nossa página, convidamos a seguir. Facebook, Fernando Goi, no TikTok, Felelé de Papel, no YouTube, Felelé de Papel, e nos outros canais como Voz e Vez também vai encontrar este podcast. Gostaríamos de convidar a todos para acompanharem o encontro de conexões da Rosa de Papel. É um encontro de literatura onde a poesia tem voz e vez. E também agradecer o Sacaungo e o Benjamin por darem nome a este podcast. Esqueci-me do nome. Ocupópia. O Sacaungo disse Popia. Agora o Benjamin disse não, Popia não é suficiente. Ocupópia. Então, o nosso podcast é Ocupópia. Muito obrigado, Benjamin, da Traços Multimédia. Muito obrigado, Sacaungo. Sangalanga, o nosso especialista em línguas nacionais. Precisamos valorizar as nossas línguas. E no próximo episódio nós vamos ter um convidado muito interessante também e vamos fazer a abertura do nosso programa em Quimbundo. Para cada episódio nós viremos com uma língua. Precisamos dar voz e vez à nossa língua, porque a língua é a identidade. Cota Walter, de forma telegráfica, o que o Stop SIDA representa para o Cota Walter, e depois também fala só mesmo aí na tua câmera que estás conosco. Estás mesmo conosco, porque é bom quando vocês sabem que o Cota Walter é um amigo, o respeito é outro. Porque isso é bom reforçar, o respeito é outro. Mesmo os próximos convidados, a vontade e a sede de estar nesse podcast será diferente. Muito obrigado, Cota Walter. Vamos encerrar com Cota. O Stop SIDA foi praticamente, fechei a minha carreira com esse projeto que teve no ar no canal 1 da TPA durante quase 16 anos. E foi o meu lado filantrópico, humanitário, foi o meu lado de amor ao próximo. Foi uma coisa que eu me entreguei de corpo e alma. Escrevi, digamos que foi um período em que eu escrevi os guiões do Stop SIDA, as histórias, as historietas, os textos com um amor enorme, porque entendi
que podia fazer a minha parte no combate ao VIH. Eu tinha acesso, a nível do Ministério da Saúde, eu tinha acesso às estatísticas, não é? de casos de VIH entre os jovens, e isso preocupou muito. E eu fiz a minha parte. O Sopsida foi mesmo o meu lado filantrópico, de amor ao próximo, é o que eu digo sempre. Tive muito prazer de trabalhar nesse projeto e fico muito feliz todos os dias, mas todos os dias fico feliz. Não há um único dia no supermercado, na rua, onde as pessoas não me dão esse retorno para que eu realmente, todos os dias, eu tenha certeza que eu não fiz, que eu acertei, que eu estava no caminho certo e que eu contribuí para o combate ao VIH em Angola. Eu faria de novo, se fosse possível. Muito obrigado. Isso será possível, mas de outra forma, Exato. trabalhando no audiovisual. Muito obrigado. Foi um prazer ter o Cota Walter deste lado. Mais uma vez, reiterar os nossos agradecimentos a toda a equipa, a Jéssica, a Jéssica e a outra colega que me esqueci do nome, do espaço que nos acolhe. Também queremos agradecer a toda a equipa de produção. Contamos convosco, faça a publicidade do seu negócio aqui nesse podcast. Estamos abertos a sugestões, a propostas de convidados, Mr. Defeitos, a trabalhar na BEC. Foi um prazer. Até a próxima edição.